Boa noite, irmãos. Paz, sejam bem-vindos ao nosso culto. Estamos aqui com o pessoal do grupo de louvor. A Júlia, o Rayan. E passa a palavra para o pastor. Graça e paz, querido irmão e irmã. Que bom podermos estar novamente unidos, conectados uns aos outros através desta live e, acima de tudo, conectados também com o nosso Senhor, com o nosso Pai, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo que habita no coração de todos nós, que está aqui conosco, né? Está aqui se manifestando no meio de nós, está também aí na sua casa, junto com você, com a sua família, ou se você nesse momento está só, ou quem sabe até no seu trabalho e conseguiu um intervalo para poder participar desse culto, com certeza o Espírito Santo de Deus está presente bem juntinho de você. Eu quero convidá-lo para que neste momento de culto a Deus, juntos, possamos ouvir o que nos diz a palavra de Deus. Eu separei aqui um dos salmos de Davi, um salmo onde Davi declara o seu amor e a sua obediência a Deus. Eu quero ler com vocês para a nossa edificação e para a nossa também inspiração ao louvor e adoração. O salmista Davi diz assim: Eu te amo, ó Senhor. Salmo 18, verso 1. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Amém. Acerca deste salmo, queridos, o pastor e comentarista bíblico Russell Shedd diz o seguinte: a introdução ao salmo é uma declaração de amor e de fé. O salmo inteiro está inserido na situação histórica descrita no livro de Samuel. É interessante reconhecer que os salmos de Davi brotaram da sua experiência com Deus. Procurou o socorro divino em cada época de sua vida. Aceitou a repreensão quando não estava vivendo à altura da vontade de Deus, conforme vemos em 2 Samuel 12, 1 a 14, e no próprio Salmo 51, quando o salmista declara que ele calou os seus lábios, os seus ossos secaram, mas quando ele confessou os seus pecados, ele foi salvo. Como resultado, viu Deus como uma realidade vívida e presente junto dele. Então pôde escrever sobre realidades espirituais aplicáveis ao íntimo do coração e também a situação que a nação, e as nações da terra estavam vivendo. Então, querido, este salmo fala de obediência, fala de amor, fala de fé. E esse salmo que nós lemos é uma declaração de fé, é uma declaração de amor. Eu convido você para que juntos possamos também fazer esta oração, possamos declarar o nosso amor e a nossa fé a Deus, invocando para que Ele receba o nosso louvor e o nosso culto. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, nossa força, nossa salvação, nosso Redentor, nosso Pai, Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa cidadela, Tu és o nosso libertador, Tu és o nosso rochedo, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso refúgio, o nosso escudo, Tu és a força da nossa salvação, Tu és o nosso baluarte, a nossa coluna. Senhor, nós Te invocamos o nome do Senhor. E nós clamamos agora, Pai, a manifestação da Tua presença junto a cada um de nós, a cada um dos irmãos e irmãs dessa hora. Libera a unção sobre nós, Pai, e volta-te para nós para receber o nosso culto, a nossa declaração de amor, o nosso coração quebrantado, a nossa adoração, a nossa oração, Senhor. E Senhor,
responde ao nosso clamor. Fala aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos louvar o Senhor. Amém. Santo
és digno, Senhor. Exalte o Senhor, amado. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Exaltado és, ó Santo Deus. Deus. Nós queremos, Deus, realmente entregar a Deus o que nós temos, Pai. Sim, Pai. Recebe, Deus, mesmo separado, Deus, mas com um só coração, Deus. Sim, Recebe, nosso Pai. Deus, a adoração da sua igreja, Deus, onde quer que ela esteja nessa hora. Recebe, Deus, o nosso louvor, Deus. Nós humildemente te pedimos, Deus, volte os seus olhos sobre esse lugar, Deus, sobre essa terra, sobre o Brasil, Pai. Volte os seus olhos sobre nós, Deus, e nos salva, Pai.
misericórdia de nós, os nossos lábios, Deus, por Amém, ser impuros, Jesus. Deus. Perdoa, Senhor Deus, a sua igreja, Deus, por não te buscar como o Senhor merece, Deus, por não se entregar como o Senhor merece, Deus. Oh Deus Que Altíssimo. nós possamos entender, Senhor Deus, o seu reino, a sua cultura, Senhor Deus. E que o seu reino se estabeleça em Foz do Iguaçu, Deus, através das nossas vidas, Deus. Sim, Nós te Pai. pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos ensine, Pai, a ser como o Senhor é, Jesus, nessa Amém, noite. Jesus. Assim como o Senhor é, Deus, que nós possamos declarar, Deus, com tudo que nós temos, Deus, que teu é o reino, que tu é a justiça, Deus, a justiça não é nossa, que tu é a glória para todo sempre, Deus, pelos séculos dos séculos, Amém, porque o Senhor Jesus. vive, o Senhor reina, Jesus, É e nós verdade. dizemos que o Senhor é o nosso rei, Aleluia. o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o rei das Aleluia. nossas casas, Jesus, e Aleluia. nós queremos o teu reino, Deus, sobre as nossas vidas, Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. É o reino teu, É poder e tua, é glória pra sempre. É Deus, é o reino teu, é poder e tua, é glória pra sempre. Aleluia, Senhor Jesus. Boa noite, gente, a paz. Eu queria estar nesse momento orando pelos dízimos e pelas ofertas. A gente sabe que a situação em que a gente se encontra atualmente não é das melhores, a gente sabe a crise econômica que todo mundo está passando, mas nós queremos um Deus soberano e, mediante essa soberania, o nosso dever como caráter de Cristo é ser fiel. Então, que a gente possa ser fiel nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. E se você não sabe como está podendo contribuir nesse momento, é só entrar em contato com a Rosana, que ela vai estar passando as orientações. E vamos estar orando nesse momento. Amém. Amém? A gente vai depositar aqui na Bíblia o nosso. Posso ter também? Amém. Põe a mão. Se puder estender sua mão para a gente estar orando nesse momento. Amém, Jesus. Pai, eu te peço por esses dízimos, por essas ofertas Sim, Deus. que estão sendo depositadas, Pai, na tua casa, Deus. Nosso Pai, que o Senhor Pai. venha da sabedoria, Deus, para que a gente venha saber administrar, Deus, para que seja pro avanço da tua obra, Deus, Amém, para que seja Senhor. pro avanço do teu reino, Paizão. E eu te peço, Deus, que o Senhor continue gerando fidelidade em nós, Pai, que nós nos encontremos fiéis diante do Senhor, Pai, mesmo no muito ou no pouco, Deus. Amém. Apesar desse momento, Deus, que a gente permaneça sempre em Ti, Deus. É por isso que eu te peço, Deus, eu peço que o Senhor consagre esses dízimos, Deus, e nos revista com o Teu Espírito Santo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Nós vamos estar cantando mais um louvor nessa hora, que eu sei que você conhece. Outro igual não há, como Deus seja, quero louvar as maravilhas
Louvado é o nome do Senhor Jesus. Querido irmão, irmã, nós vamos orar nesse momento pela vida de nossas crianças. Nós sabemos que não está sendo nada fácil também para as crianças, para os papais, para as mamães, nesse tempo de isolamento e distanciamento social. Atividades escolares sendo realizadas em casa, os pais tendo que acompanhar as crianças não podendo sair para brincar com seus amiguinhos, com seus coleguinhas. Sabemos que é um tempo difícil. Quero aqui dar graças a Deus, de louvar a Deus também pela vida do nosso ministério com crianças, dos irmãos e irmãs, pelo cuidado que tem tido em preparar material, os vídeos, as células para as crianças e para os juvenis agora, a escola dominical. Inclusive eu incentivo você, papai e mamãe, a estar também vendo isso, falando com a nossa irmã Maquele, que lidera o Ministério com Crianças, para colocar os nossos filhos e filhas a participarem das atividades que estão acontecendo, para que eles continuem experimentando mais e mais do Senhor nas suas vidas. Nós estaremos então agora orando pela vida de nossas crianças, amém? Eu vou convidar aqui a Júlia para orar pelas crianças, amém, Júlia? Amém. Isso, coloca a vida das crianças, aproveita e ora também pelos pais, né, que não tem sido fácil, né, ter que voltar e fazer as atividades escolares. Alguns faz tempo que não fazem isso, né? Amém, vamos orar, irmãos. Senhor Deus, eu coloco nesse momento, Pai, a vida das nossas crianças na sua presença. Sim, Senhor. Não só das crianças, Deus, da Igreja Metodista, Pai, mas de toda a Igreja Brasileira, Deus, de todas as crianças do nosso Brasil, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor possa estar dando sabedoria aos pais, Senhor Deus, paciência, Senhor Deus, mansidão, Sim, Deus, para que eles possam exercer, Senhor Deus, aquilo que eles estão sendo convocados a fazer, Deus, da melhor forma, Pai. Sim, Senhor. E eu te peço, Deus, que os pais sejam exemplos para os seus filhos, Amém, Pai. Jesus. Que os pais, Senhor Deus, sejam atalaias de sua casa, sejam sacerdotes, Senhor Deus, que eles possam, em nome Pai. de Jesus, realmente ensinar sobre o seu Evangelho, Deus, buscar o Senhor, Senhor Deus, que as crianças possam ver em seus pais, homens e mulheres de Deus, Senhor Deus, que elas possam crescer, Deus, na sua presença, Deus, que elas possam te conhecer verdadeiramente, Senhor Deus, que elas possam ter um encontro contigo, Deus. Sim, Senhor. E eu te peço, Deus, que o Senhor possa dando calma a essas crianças, Amém. que muitas das vezes ficam agitadas nesse período de ter que ficar em casa, Deus. Que em nome de Jesus o Senhor possa estar acalmando o coração delas, Pai. Amém, E Senhor. que elas possam cada vez mais, Deus, alegrar as suas famílias, Pai. E é isso que eu te peço, Deus, no seu nome, Pai. Amém, Jesus, amém. Graças a Deus. Nós vamos estar agora, amados, orando também pela vida de nossas mamães. Eu vou chamar aqui a Isa vai estar orando pelas mamães, mas antes deixa eu dar um recado aqui para cada uma das mães, em homenagem, né, pelo seu dia. Não vale lembrar, como eu inclusive postei na nossa Conexão Metodista, que o Dia das Mães é um dia separado para homenagearmos e honrarmos aquelas que no dia a dia de suas vidas cumprem essa missão, a missão materna, a missão de gerar, de educar, de criar os seus filhos, contrariando um ditado popular, não para o mundo, mas para o reino de Deus. Eu diria assim, para o RPG celestial, para o reino, poder e glória de Deus. E assim vivendo no mundo uma vida diferenciada. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, mãe. Você que é mãe e gerou filhos do seu ventre, do seu sangue, né, do seu DNA. Você que é mãe e tem gerado filhos do seu coração. Aquelas crianças que são órfãos, são abandonadas, que não tinham pai nem mãe, mas você adotou. Você adotou com o teu coração e você assumiu a vida desta criança como parte de você mesma. Eu tenho um testemunho dentro de casa em relação a isso. Meus falecidos avós maternos, eles não tiveram filhos naturais. A avó Amélia não teve filho do ventre, mas ela pôde criar a minha mãe. A mamãe, quando nasceu, a sua mãe faleceu. Então, o nascimento de minha mãe Cleonice, minha avó materna, né, do ventre, faleceu.
E quem iria então criar essa menina recém-nascida? Então os tios, a avó Amélia, ela assumiu a sobrinha e criou a minha mãe e depois adotou também. E não só a mamãe, mas também minha tia Sandra, ela pôde criar como filha do seu coração. Não era do ventre, mas era do coração. E não só isso, tanto ela quanto o vô depois puderam ajudar na criação e na educação de alguns primos, de alguns tios, por necessidades naquela época. Talvez você seja esta mãe, que não teve filho do ventre, mas tem do coração. E eu diria ainda, quem sabe você é mãe na fé, mãe espiritual, de mulheres e de jovens, de homens, pessoas que você levou o Evangelho de Cristo para eles e eles puderam receber a Jesus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e eu quero fazer uma declaração aqui nesse momento. O nosso Deus, no livro do profeta Isaías, no capítulo 66, no verso 13, ele faz uma declaração. E o profeta Isaías, com revelação divina, compara o Senhor com os atributos maternos. Ele diz que da mesma maneira que uma mãe amamenta o seu neném, o seu filho recém-nascido, da mesma maneira que uma mãe coloca essa criança no colo para acolhê-lo, para confortá-lo, para consolá-lo, o Senhor diz assim: eu também sustento você, sou eu que te tomo nos meus braços, te coloco no meu colo e te consolo. O nosso Deus, Ele é consolador. E eu creio que nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, e talvez você, mamãe, esteja vivendo, o Senhor é o nosso consolador. Amém? Nós vamos orar nesse momento. Eu convidei a Isa porque eu gostaria assim que uma das filhas que estão aqui, né? Todos nós somos filhos, né? Amém. Mas que uma das filhas aqui pudesse orar pela vida das mães. Amém. Paizinho, eu oro a Ti nesse momento, Jesus, pedindo por todas as mães, Pai. Senhor, colocando elas na Tua presença, Sim, Senhor. Pai. Paizinho, que o Senhor possa suprir, Deus, todas as necessidades delas, Deus. Paizinho, que o Senhor possa ser provisão na casa de cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu também te peço, Deus, Pai, para que nós filhos, Senhor, nós possamos, Deus, honrar as nossas mães, Amém. Pai. Honrar a elas, Pai, não só nesse dia, Senhor, que foi separado para elas, Amém. Pai, mas todos os dias, Senhor. Sim, Deus. No nosso dia a dia, Pai, assim como manda as Tuas Escrituras, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu peço, Deus, que haja uma união entre as gerações, Senhor. Sim, Senhor. Paizinho, que nós possamos aprender a ouvir as nossas mães, Amém, Pai, que Jesus. nossas mães, Senhor, possam aprender a nos ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que haja uma união entre as gerações, Senhor, e uma unidade, Senhor, plena, Pai, em Ti, Deus, em nome de Jesus. Sim, Senhor Amém. amado, em Amém. nome de Jesus é que nós oramos e engrandecemos a vida de nossas mães, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Santo é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Amados, nós estamos aqui então para buscarmos também a palavra de Deus para as nossas vidas. Amém. Eu estou aqui numa distância razoável, dentro das orientações do pessoal, né? Estamos com janelas, portas todas abertas. Então, para esse momento agora, eu vou tomar a liberdade de tirar um pouquinho aqui a minha máscara, para poder me comunicar um pouco melhor com vocês. Mas deixa eu dizer aqui um cuidado que nós, povo metodista, povo cristão, devemos ter. A nossa fé é uma fé inteligente. A nossa fé é uma fé obediente. E Deus abençoa a obediência do seu povo. Nós vamos ver isso, inclusive, na ministração da palavra aqui desta noite. Então, eu quero dizer para você, não deixe de usar a máscara. Saiu de casa, coloque a máscara. Você que mora em condomínio, mesmo que você vai fazer uma caminhada no seu condomínio, coloque a máscara. Você que mora em prédio, vai entrar no elevador, coloque a máscara. Saia de casa com sua máscara. Use a máscara ao sair de casa, no seu trabalho, em qualquer ambiente que você entrar, e mesmo no ir e no vir, né? Nas ruas, nas caminhadas que você for fazer. Também use o álcool em gel para a higienização de suas mãos, dos objetos, celular, talvez o relógio, sua carteira, os cartões que você usa. E lave suas mãos várias vezes por dia, o seu rosto também,
né? Nós recebemos alguns vídeos, algumas informações, e eu não sei se procede ou não. Eu imagino que procede. Um deles sugerindo inclusive um composto, né? Para a gente fazer gargarejo, né? Antes de dormir. O pessoal coloca ali um copo d'água, coloca ali bicarbonato de sódio, meio limão, mistura bem isso aí e faz gargarejo. Ele diz que isso aí faz uma higienização, que é uma receita que o povo de Israel está utilizando, e lá é um dos países que o índice de contaminação é muito baixo, porque o principal meio de contaminação com o Covid é através da boca, né? É através da boca e dos olhos. Então, pelo menos a gente está higienizando também a nossa boca, evitando e resguardando isso, né? Mal, eu tenho certeza que não vai fazer, né? Vai ajudar, inclusive, deixa eu fazer uma brincadeira aqui, quem tem problema de mau hálito vai ajudar nesse sentido. Né? Às vezes tem muita esposa, muito marido que pode não reclamar, mas tem dificuldade, né? Então é uma maneira de você tratar com mais carinho também o seu cônjuge, as pessoas que chegam perto de você, da sua família, né? Tá bom, querido? Isso é um ato de amor também, tá certo? Quero convidar você para nós orarmos, nos colocarmos diante de Deus e abrirmos nosso coração para recebermos sua palavra. Nosso Pai, em nome de Jesus, eu venho a Ti nesta hora, junto com minhas irmãs, com os meus irmãos, com a criança que está acompanhando este culto, com o adolescente, com o jovem, com o adulto, com o ancião, para recebermos a Tua palavra. Eu peço, Pai, que o Espírito Santo, que toma a espada na mão, que é a palavra do Senhor, possa agora usar a Sua espada na vida de todos nós. Eu peço a Tua graça sobre a minha vida no compartilhar a palavra, para que eu possa fazê-lo com a graça do Senhor. E peço graça na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, para que recebam a palavra no seu coração, com um coração manso e humilde ao Senhor, para que a palavra que é Tua possa cumprir com o seu objetivo na vida de todos nós. E possamos assim não ser apenas meros escutadores ou ouvintes da palavra, mas verdadeiramente praticantes da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quando estava preparando a mensagem para este domingo, pensando inclusive nas mães, em homenagear as mães, muito forte assim no meu coração, no meu espírito, sobre a história de uma das viúvas que a Bíblia relata, de uma dessas mulheres de fé que estão nas Escrituras Sagradas. E foi muito interessante que hoje pela manhã, após eu acordar e depois de ter tomado o meu café, eu tive um momento de oração, fui ver meus recados no celular. E um dos recados justamente apresentava uma palavra de um pastor falando sobre o texto que eu vou estar lendo com você agora. E eu pensei assim comigo, é de Deus. Alguém vai poder dizer, não, pastor, isso aí foi coincidência. De fato, pode ter sido coincidência, para muitos pode ter sido coincidência, mas para mim não. Eu tomei como uma confirmação de Deus, como uma testificação do nosso Deus em relação à sua palavra. Então quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 17. Então você já imagina sobre quem que nós vamos ler. Sim, nós vamos ler essa história do profeta Elias e da viúva de Sarepta, né? Vamos lá? Então, 1 Reis, capítulo 17, versos 1 em diante. Então Elias, o tesbita, verso 1, capítulo 17 de 1 Reis. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão
e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Desponte e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Até aí, queridos. Então, sobre esta palavra que nós acabamos de ler, eu quero trazer algumas coisas que considero assim, muito importantes, principalmente, especialmente nesses dias que estamos vivendo, e que nós não sabemos, de fato, como vai ser o dia de amanhã. Nós temos as nossas expectativas, nós temos as nossas esperanças, as nossas convicções, mas efetivamente nós não sabemos o dia de amanhã. Como é que vai ser? Nós não temos como mensurar os resultados, né, desta pandemia, da recessão econômica e de tantas outras coisas. Podemos ter estatisticamente algumas previsões, mas não sabemos de fato. Nós não imaginávamos que ia durar tanto tempo esse distanciamento, esse isolamento social, né? Cada dia às vezes tem sido uma surpresa. Nós vemos as autoridades, um dia diz uma coisa, outro dia diz outra, tomam algumas decisões, depois eles revêem decisões, e assim as coisas estão acontecendo. E nós vemos pessoas já enfrentando, lidando com muita dificuldade com a recessão econômica, pessoas próximas de nós, pessoas que nós queremos bem, que nós amamos, pessoas que estão distantes, mas que a gente fica sabendo também. Então eu creio que esse texto é um texto extremamente oportuno e propício para essa hora que a humanidade está vivendo. E eu convido você, inclusive, a compartilhar esse culto depois com outras pessoas, com seus contatos, com seus amigos e assim por diante. Esse texto, nós temos duas pessoas citadas em especial, que é o profeta Elias, profeta de Deus, servo de Deus, homem que falava em nome do Senhor e por meio de quem Deus estava operando milagres. O profeta Elias, ele orou para que não chovesse sobre a terra e cessou-se a chuva e veio seca sobre a terra. O profeta Elias, segundo as Escrituras, ele estava lendo as Escrituras e lendo as Escrituras ele recebe a revelação de Deus. Então ele profetiza seca sobre a terra. E nós sabemos que durante 3 anos e meio não chove sobre a terra naquela época. E aí o profeta Elias vai orar de novo e a chuva vem. Então a chuva cai sobre a terra. Um homem, sem dúvida alguma, de uma fé incomparável diante de Deus, tanto que o profeta Elias é o profeta de referência para o povo de Israel, para a nação de Israel. Quando Jesus está ali no Monte da Transfiguração e os discípulos ali, Pedro e Tiago e João, podem contemplar isso porque é maravilhoso demais. Né? Quem é que aparece ao lado de Jesus, glorificando a Jesus, confirmando que Jesus é Jesus? É Elias de um lado e Moisés do outro. Quando então o Pai fala dos céus: este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. E Pedro, Tiago e João podem ouvir esta mensagem extraordinária, vida dos céus, do nosso Deus, do nosso Pai. O Elias é este homem, mas é um homem como você e como eu, é uma pessoa como nós somos. O apóstolo Tiago, ele vai dizer acerca de Elias: homem sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas paixões que nós.
Tanto que, se continuarmos a leitura desse texto, nós vamos perceber que Elias teve um enfrentamento com a rainha Jezabel, e ela manda um recado para Elias dizendo que iria matá-lo, iria fazer dele picadinho e espalhar os pedaços dele, né? E o medo bate à porta do coração de Elias, e Elias tem uma atitude até que nos surpreende, mas o cansaço, o esgotamento, talvez a frustração, depois de todos os sinais e maravilhas, e as coisas não mudarem, levam Elias a pedir a morte para si e a aguardar a morte. Eu não sei se o medo tem batido a porta do seu coração. Eu quero dizer que às vezes o medo bate a porta do meu coração, porque eu sou humano, e é natural o medo bater a porta do seu coração, também você é humano. Por isso mesmo Jesus diz, não temais, sou eu. E esse mesmo Jesus que fala conosco, foi quem falou com Elias e vai falar a muitos ainda, e Jesus está dizendo nessa hora, não temais. A outra pessoa nesse texto é a viúva e seu filho, né? Essas outras duas pessoas, a viúva e seu filho, mas especialmente aqui a viúva. O texto bíblico não diz o nome dessa viúva, ele não identifica, não dá detalhes dessa viúva, a não ser que ela é uma viúva e que ela tinha um filho novinho ainda. Você percebe isso na leitura do texto, nós vamos ler depois, porque o próprio profeta Elias vai pegá-lo no colo, né? Quando esse menino vem a falecer, vem a morrer. Então, é uma mulher viúva que morava em Sarepta, na região de Sidom. Para você entender isso aqui é muito importante, Sidom e aquela região não era lugar de habitação dos israelitas, tá? Do povo de Deus, era um lugar onde moravam os não-judeus, ou como alguns vão dizer, os pagãos, os ímpios. Né? Então, essa é uma mulher pagã, mas que reconhece Elias como um profeta de Deus e reconhece o Deus de Elias. Há um propósito nisso, porque a gente percebe que quando o Elias é mandado por Deus para o ribeiro, para junto das águas, para ficar ali escondido da perseguição que ele estava sofrendo por causa do rei Acabe e de sua esposa Jezabel, depois de um tempo de seca, aquele ribeiro seca as águas. Ele fica sem a água. E ninguém sobrevive sem água. Nós precisamos da água para nós sobrevivermos. Então, Deus manda o profeta Elias até essa região de Sidom para estar com essa viúva. Por que Deus mandou Elias para lá? Por que para esta viúva especificamente? Primeiramente, porque ali Elias estaria protegido. E porque esta viúva, ela demonstrou em relação a Deus e ao profeta de Deus uma atitude de obediência e de fé. Deus conhece o coração das pessoas. Deus conhecia entre todas as viúvas que viviam ali, que esta viúva, ela tinha um coração, que era um coração que se quebrantaria, um coração que iria crer, obedecer e agir em nome do Senhor Jesus. Então eu separei esse texto que fala dessa viúva de uma mãe que vive uma situação difícil, viúva, ou seja, sem o seu apoio, sem o seu marido, como um arrimo de família, uma mulher viúva, e a gente pode perceber nas entrelinhas do texto, portanto, sem amparo, sem uma família que lhe desse amparo nesse momento difícil que ela estava vivendo, e que tinha apenas um filho ainda criança, e de quem ela dependeria futuramente para a sua subsistência. Então, o Senhor manda ao profeta Elias a esta viúva. O que mais que nós podemos aprender então desta palavra e que é de extrema relevância para os nossos dias? Deus requer uma atitude de fé. Sim, Deus requer da nossa parte uma atitude de fé. Elias foi enviado por Deus para uma região onde ele possivelmente iria ter que conviver com pessoas que não criam no Deus verdadeiro e único, no Deus que ele cria. Elias, ele precisou viver também da fé. Por isso está escrito, o justo vive por fé. Gente, não precisa de fé para crer que Deus vai alimentar a gente com pão e carne, no almoço e na janta,
de maneira sobrenatural, ou seja, através de corvos. Pensa bem nessa cena, você está lá, escondido junto ao ribeiro de água, que você vai bebendo das águas desse ribeiro. E você todo dia vai esperar a sua refeição. Vamos dizer, Deus usou corvos como iFood da sua época. Deus mandava lá os corvos levarem pão e carne para Elias. Coisa sobrenatural. Fé. E aí esse mesmo Deus fala, Elias, agora que o ribeiro secou, porque, gente, tem coisas que são naturais. Faz parte da vida, é natural. Seca faz o ribeiro secar. Nós, aqui em Foz do Iguaçu, podemos constatar isso com aqui o Rio Paraná. Não é verdade? Como baixou o nível da água deste rio, como está baixa. Como dizem, há 14 anos não tem uma seca como nós estamos vivendo e baixou tanto o Rio Paraná. Então o rio lá, o ribeiro, né, aquele riacho de água, secou. E Deus fala então para Elias, vai lá, em Sarepta, vai na casa da viúva, que eu ordenei a ela te alimentar. Olha, é Deus agindo. Deus está no comando. Deus está no controle. E eu e você não podemos nos esquecer disso na nossa fé. A nossa fé, queridos, é uma fé inteligente. A nossa fé é uma fé prática. E Deus requer, Ele nos chama a fé, a confiar que Ele está no controle de cada detalhe, de cada coisa. Que Ele tem os seus atos soberanos. Ele ordenou aquela viúva que alimentasse durante o tempo que fosse necessário, ou seja, até a seca passar, até a chuva voltar, o profeta Elias. E Elias obedece. Ele obedece e ele age por fé. E aquela viúva também vai obedecer e vai agir por fé. Ela vai crer e obedecer. Gente, porque tanto Elias poderia ter recusado. Poderia ter dito assim, eu não vou. Isso é coisa da minha cabeça. Não é? O profeta Elias podia dizer, não, isso é imaginação minha. Não. Ele sabia que era Deus, porque ele tinha uma vida de comunhão com Deus. Ele conhecia a voz de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, como é importante nós desenvolvermos uma vida de comunhão com Deus. De diariamente ouvirmos Deus. De conhecermos a palavra de Deus. De termos entendimento das verdades e princípios espirituais. Como disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 16, ele diz assim, quem é, pois, que instruiu o Senhor? Vocês têm a mente de Cristo. Jesus nos dá a mente dele, ele nos dá a revelação. Outrora falou Deus aos pais pelos profetas, mas Amém. Nesses últimos dias ele nos fala por meio do seu Filho. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém, pastor. Com essa base, então, deixa eu dizer algumas coisas para você. Primeiro, o pouco nas mãos de Deus é suficiente. É o que nós vamos ver nesse texto. O pouco nas mãos de Deus é mais do que o suficiente. Aquela pouca farinha, aquele pouco óleo que esta viúva tinha, quando ela colocou para servir a Deus, crendo e obedecendo, foi suficiente para alimentar a ela, o seu filho e o profeta Elias, enquanto durou a seca. O pouco nas mãos de Deus é suficiente. Ou seja, nós aprendemos que para aqueles que temem a Deus, que buscam a Deus, que creem e lhe obedecem, Deus pega o pouco que essas pessoas têm e torna suficiente. Amém. Amém, queridos? Primeira coisa. Segunda coisa que nós aprendemos é que a nossa fé, ela é testada. Sim, a nossa fé é testada. A fé de Elias foi testada. A fé da viúva de Sarepta foi testada. Nós vemos isso nesse texto, né? A sua fé e a minha fé também são testadas. E a nossa fé ela é testada principalmente nas horas de dificuldade. Nas horas mais difíceis que a nossa fé é testada. Eu creio que esse tempo que nós estamos vivendo não deixa de ser um tempo em que a nossa fé está sendo testada. Amém. Quando nós somos provados na fé e aprovados, nós crescemos, nós amadurecemos em Deus, nós conhecemos um lado de Deus
né? Conhecemos os atributos de Deus que só se revelam na hora da aflição, da dificuldade, da luta. Nós conhecemos o Deus Consolador, o Deus que ampara, o Deus que se faz presente, o Deus que, como lemos no início do Salmo, o rei Davi pôde dizer, né, que ama a Deus, que Ele é seu rochedo, que Ele é seu escudo, que Ele é sua fortaleza, a fortaleza da sua salvação. Né? Esse Deus extraordinário, que nós podemos dizer assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Amém. Amém, querido? Glória a Deus. E então, quando nós estamos vivenciando caos e destruição, nós precisamos entender uma coisa. Eu gostaria de fazer essa declaração. Me entendam bem. Caos e destruição podem ser o resultado da iniquidade de um povo. Amém, pastor. Caos e destruição podem ser o resultado da iniquidade de um povo. Por que Israel estava sofrendo? Por que veio aquela seca profetizada e resultado da oração do profeta Elias? Porque Israel estava em pecado. O povo de Deus estava em pecado. Começando na vida dos reis, de Acabe e de Jezabel. E precisava haver arrependimento. Por isso que para os nossos jejuns e orações, o texto base é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E olha, entenda bem isso. Nesse momento, em primeiro lugar, eu não estou falando dos reis políticos e do governo. Eu não estou falando aqui do presidente, não estou falando dos governadores, não estou falando dos prefeitos. Porque o texto se refere ao meu povo, que se chama pelo meu nome. Amém. No Brasil, amados, nós sabemos que ele não pode ser e não é ainda que venha a ser povo de Deus, chamado pelo seu nome. Mas o Brasil não é, a igreja é. Amém. Israel é, a igreja é. Você e eu parte deste povo que se chama pelo nome do Senhor. Portanto, o pecado da igreja, a iniquidade que a igreja vive, a iniquidade, o pecado que o povo de Deus vive, neste tempo, é um tempo onde Deus nos chama como igreja a nos convertermos dos nossos maus caminhos, a confessarmos os nossos pecados e mudarmos a nossa prática, o nosso comportamento, nas nossas atitudes, não uma santidade legalista de regrinha, que você cumpre algumas regras e faz o que quiser. Não, mas numa santidade bíblica, espiritual. Ande no Espírito e não satisfareis as paixões dos pecados carnais. Ande no Espírito, ande na palavra, ande nos princípios espirituais. Aí sim, a partir da igreja, nós também sofremos as consequências do pecado, dos governos, das nações, de homens e mulheres maus que estão no governo, que estão sim, muitas vezes na presidência de países, ou na realeza de países que são monárquicos e assim por diante, ou nos parlamentos, nos países que são com regime parlamentar, homens e mulheres que vivem uma vida de iniquidade. E isso traz consequências, traz caos, traz destruição. Nós precisamos entender isso. Mas a partir de nós, igreja, avivada, despertada espiritualmente, como um dia o profeta Jonas foi enviado para Nínive, uma igreja que prega e diz: arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. Nós vamos ver cidades, nós vamos ver estados, nós vamos ver nações e povos se convertendo ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas precisamos ser como Elias, precisamos ser como esta viúva, pessoas que creem, pessoas que agem por fé, e que quando a fé é testada, aprovada, são aprovados na sua fé, em nome do Senhor Jesus. Então guarda isso no seu coração. E do que depende de mim, do que depende de você, o que depende de nós, Igreja Metodista Central em Foz do Iguaçu, Igreja Metodista, Igreja de Cristo, não importa a denominação, a confissão denominacional, nós
reconhecemos os nossos pecados e iniquidades e nos convertemos ao Senhor, nós vamos ver Deus ouvindo a oração, perdoando os pecados e sarando essa terra, em nome de Jesus. Portanto, esse texto, ele tem dois momentos muito especiais. O primeiro dele, que está no capítulo 17, dos versos 12 até o verso 16. E o capítulo, então, 17, do verso 12 até o verso 16, diz assim para nós: porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse, não temas, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Isaías. O que eu posso dizer a respeito disso? Que quando nós obedecemos a Deus na sua palavra, Deus traz provisão constante. Amém. E Deus quer fazer isso nas nossas vidas sempre. Amém? Deus é o provedor. Nós podemos dizer, Jeová Jiré, eu sou o provedor, o Senhor é a nossa provisão. Nesses momentos, mais do que nunca, nós estamos vendo isso. Momentos de desemprego, momentos de falta de renda, nós vemos Deus provendo e Deus nos usando para que através de atos de misericórdia, de amor, ajudemos nossos irmãos e irmãs na fé. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que tem trazido as suas contribuições, que tem trazido sua cesta básica, que tem trazido as suas doações de produtos alimentícios, não perecíveis, de higiene e de limpeza, assim por diante, para que a gente possa abençoar os nossos irmãos e irmãs e tantas outras pessoas. Glória a Deus por isso. A gente vê quantas pessoas nesse momento com o coração solidário, sensibilizado, ajudando os outros. Que de fato o amor não esfrie, mas que Deus permita que o nosso amor aumente e cresça dia mais. Então nós temos aqui essa promessa de Deus. E Deus é muito claro, Deus é muito claro. Olha, não secou a farinha da panela e nem o azeite da botija. Deus falou que daquela farinha e daquele azeite eles comeriam todos os dias até que voltasse a chover. Eu fico impressionado com isso. Eu fico imaginando assim, você pega a panela, tira a farinha e continua a farinha ali para o dia seguinte. Entendeu? Você derrama o azeite e continua o azeite lá. Por quê, queridos? Deus é fonte. Agora, vamos entender uma coisa? Isso aconteceu na casa de todas as viúvas lá de Sidom? Não. Aconteceu na casa daquele que creu em Deus e creu na palavra dos seus profetas. Como diz lá o rei Josafá, creia em Deus e prosperarás. Creia nos seus profetas e habitarás seguro. Amém? Eu acho que eu inverti. Mas é isso aí. Quem crê em Deus e crê nos seus profetas, prospera, prosperidade bíblica e habita seguro. A segunda parte do texto, que eu vou ler aqui para a gente já ir concluindo, é a continuidade, que está então dos versos 17 até o verso 22, que diz assim: depois disso adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, o homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva
com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisso conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? Coisa tremenda isso, né? O que eu posso dizer então a respeito desse texto? Para mim esse texto fala de uma restituição inconteste. Eu escolhi essa palavra que não é muito comum no nosso vocabulário, mas eu vou explicar. Restituição inconteste. O que significa? Que é incontestável, não se tem como questionar, é fato, é realidade. É assim que Deus trabalha. E Deus usou esse profeta para revelar a sua glória naquela casa, naquele lar. E eu creio que Deus também, através da sua palavra, que tem entrado agora no seu lar, na sua casa, Ele revela aí a você e a sua família a sua glória. O nosso Deus é o Deus que restitui. Nós temos cantado sobre isso. Nós temos dito: restitui, Senhor, tudo que foi roubado, tudo que foi tomado, tudo que foi tirado. E nós percebemos, e nós que vamos ler as Escrituras, nós vamos ver como Deus realmente restitui. O profeta Joel fala de um Deus que restitui. Jó foi um homem que teve restituído e foi dobrado tudo aquilo que Deus restituiu na vida dele. Eu quero dizer para você que Deus é um Deus que restitui. Ele restituiu aquela mulher do seu filho que havia falecido, aquele de quem, depois que cessasse o milagre da farinha e do azeite se multiplicando, iria ser o sustento dela, iria ser o arrimo dela, iria cuidar dela na sua velhice. Deus restitui, querido. E eu oro para que neste momento venha uma unção de Deus também na sua vida e no seu lar, trazendo restituição em nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga amém. Amém. Concluindo, para nós orarmos, e depois nós vamos cantar mais um louvor a Deus. Quantas coisas ruins aconteceram então ali com aquela mulher? Primeiro, ela ia fazer um bocado de pão para ela e para o filho não comer e morrer, esperar a morte. O profeta chega e dá esperança. Ela faz o pão para o profeta, tem a sua fé testada e ela é provada, ela faz o pão para o profeta, né? Mesmo sendo o restinho que ela tinha, ela vê um milagre. E aí, a farinha vem, o azeite vem, nossa, tudo resolvido, tudo certo, tudo bem. E aí o filho morre. Não acontece assim às vezes na vida da gente? A gente acha que está tudo ok, de repente surge uma calamidade, surge uma pandemia, surge uma epidemia. Sim, a gente está tão preocupado com a pandemia, que a gente esquece que algumas epidemias, como dengue, sarampo e outras coisas, né? E também estão aí batendo a porta. Meu irmão, minha irmã, entende isso? Quando coisas ruins aconteceram, seca, fome, morte, acompanhadas de decepção, frustração, desilusão e tantos outros sentimentos, né? Podemos ver falta de recursos, dívidas, violência. Nós temos ouvido nas notícias que a violência doméstica, e não só doméstica, também nas ruas, tem aumentado. Então, violência, falta de amor, incompreensão entre as pessoas de uma família, intolerância para com os outros. Coisas ruins acontecem. Mas diante disso, nunca deixe de acreditar. Mesmo ou apesar das circunstâncias ao nosso redor, e que essas circunstâncias não cooperem para a nossa fé, para a nossa esperança, não deixe de acreditar. Guarde a fé, guarde a esperança e guarde o amor. Viva esta fé inexplicável como o profeta Elias, como a viúva de Sarepta. Outrora Deus falou aos pais através dos profetas, mas hoje Ele está falando com você
através de o profeta Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador, através da sua palavra. Nosso mundo, e eu quero então concluir com essa declaração, o nosso mundo, ele necessita de homens e mulheres que testemunhem vivendo esta fé, que testemunhem vivendo essa esperança e este amor. Amém? Eu quero convidar você então a ser, de uma maneira mais intensa, essa testemunha de fé, de esperança e de amor. Essa testemunha de Cristo Jesus. A ser um homem, uma mulher cheia do Espírito que proclamam a Cristo. A verdade hoje, que o nosso mundo se encarece de testemunhas de Cristo, homens e mulheres de fé, de esperança e de amor, cheios do seu Espírito. Então podemos dizer, a verdade é que precisamos ouvir e seguir o Mestre Jesus. Nós não precisamos de gurus. Nós não precisamos de gurus para apontarem os nossos caminhos. Nós não precisamos de adivinhos ou profetas que profetizam na sua carne. Nós precisamos do profeta e do Mestre Jesus Cristo e de testemunhas da fé. Vamos orar. Vamos orar. E responda a Deus. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim, no meu lar, na minha casa. Seja essa testemunha de fé, meu irmão, na vida da sua família. Talvez o teu marido ainda não seja um homem que creia na pessoa de Jesus Cristo. Ele respeita você, respeita a tua fé, mas ainda não confessa Jesus como Senhor e Salvador. Talvez, meu irmão, a tua esposa seja esta pessoa que não confessa ainda Jesus Cristo. Deixa eu ser mais específico, talvez o teu cônjuge até carregue o nome do Senhor Jesus, mas ainda não se converteu verdadeiramente dos seus maus caminhos. Vive uma vida ainda carnal nas suas paixões e precisa de uma verdadeira conversão, se converter dos seus maus caminhos. Você seja uma testemunha de fé. Amém. Talvez seus filhos e outras pessoas. Então vamos orar para isso. Nosso Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui, usa-nos a nós. Amém. E envia-nos, Senhor, como testemunhas de Cristo, da tua salvação, do teu evangelho que é poderoso para a salvação daquele que crê. Teu evangelho, Senhor, que transforma a vida e opera milagres, principalmente o milagre da vida nova. Senhor Jesus, nos torna essas testemunhas de fé, de esperança e de amor. Amém. Assim oramos agradecidos. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor. Amém. Quando cantamos esse louvor a Deus, eu convido você a mencionar na sua casa, se colocar em oração. Esteja orando sobre a palavra que compartilhamos agora. Porque a palavra de Deus traz a unção. Esteja orando sobre as coisas do teu coração. Você pode inclusive postar aí motivos de oração. Então, enquanto louvamos a Deus com este cântico, vamos estar orando também em nome de Jesus. Amém. Sim, Deus.
fazemos um clamor a Ti neste momento. Convido você a estar clamando junto comigo. Sim, Pai, nós trazemos diante de Ti a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família. Pedimos, Senhor, de maneira toda especial, a manifestação da Tua presença em cada lar, em cada casa, trazendo a Tua provisão, trazendo restituição, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo tão grande salvação que é em Cristo Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos toda ação maligna, todo espírito mau, repreendemos todo mal que tem entrado em lares, em casas. Nos humilhamos diante do Senhor e pedimos perdão nesta hora em relação aos nossos pecados e a iniquidade do Teu povo. Pedimos, Senhor, que Tu nos santifiques e santifique também a vida de cada um, santifique o casamento, santifique o relacionamento familiar, nos santifica na nossa vida, nas coisas do nosso coração, naquilo que é interior a nós, nos nossos pensamentos, sentimentos, desejos. Nos santifica no nosso trato com as pessoas, nos nossos relacionamentos, quaisquer que sejam eles, ó Deus. Traz santificação, traz cura, Senhor, traz tua provisão, ó Deus, traz esperança aos corações. Assim como o Senhor fez a vida desta mãe, desta viúva, desta mãe, Senhor, trazendo esperança no coração dela, e depois levando-a a crer e experimentar e conhecer verdadeiramente o Senhor. Leva-nos também a nós, leva cada um a essa experiência, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Não há nada mais belo para olhar. Não há nada mais belo para olhar. Não há nada mais belo para olhar. Aleluia. Glória a Deus. Sim, Jesus. Pois quando eu te vejo, eu não quero mais as paixões deste mundo. Pois quando eu te vejo, eu não quero mais as paixões deste mundo. E quando eu te vejo, eu não quero mais as paixões deste mundo. E quando eu te vejo, eu não quero mais as paixões deste mundo. Sim, Pai, nós queremos Não a Ti. há nada mais belo para olhar. Sim, que os nossos olhos permaneçam sempre em Ti, Jesus. Não há nada mais belo. Sim, colocamos nossos olhos no Senhor e cremos que os Teus olhos estão sobre nós. Não que os Teus há braços se estendem nada sobre nós. mais belo. E que as bênçãos do nosso Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Não há que sua paz, mais belo que o seu amor para olhar. permaneça sobre todos nós, sobre todos que sinceramente lhe buscam, Quando eu te vejo, hoje e sempre. Amém, Amém, e glória a amém. Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Deus. E Amém. quando eu te vejo, eu não quero mais as paixões desse mundo. E quando eu te vejo, eu não quero mais as paixões desse mundo. E quando eu te vejo, eu não quero mais as paixões desse
gente concluirmos esse culto aqui, lembrando que o nosso culto continua no dia a dia de nossas vidas. Amém. Quando nos alimentamos diariamente, não só do pão físico, mas desse pão que é o alimento para o nosso espírito, para a nossa alma, que é a palavra de Deus. Um beijão para cada um dos irmãos e irmãs e um apertado abraço assim virtual. Amém. Amém. Amém.